A porta bateu com tanta força que o quadro da Virgem na parede tremeu. Tiago ficou parado no hall da casa senhorial em Sintra, a mala aos pés, o coração a ribombar nos ouvidos. O pai, olhos engestados, apontou-lhe o dedo como se fosse uma arma. Sai desta casa e nunca mais voltes. És uma vergonha para o nome Vasconcelos. A mãe chorava em silêncio no topo da escada, mas não desceu. Ninguém desceu. Em 3 segundos, Tiago perdeu a família inteira. Ele desceu a encosta em direção à estação, o ar frio de novembro queimando-lhe a garganta. Aos 24 anos, estudante de arquitetura quase formado, acabara de confessar que amava Miguel, o colega de faculdade que o esperava agora em Lisboa com um apartamento minúsculo e o coração aberto. Fora suficiente para que o patriarca António Vasconcelos o deserdasse na frente de todos os irmãos. No comboio, Tiago encostou a testa ao vidro gelado. Como pude ser tão ingênuo? Acreditei que o amor bastava para mudar corações de pedra. Pensava na mãe, que sempre lhe acenara com lenços brancos quando partia para a universidade, e agora nem um adeus. Pensava no irmão mais velho, Pedro, que sorrira com desprezo enquanto o pai gritava. Pensava em Miguel, que não fazia ideia da tempestade que se aproximava. Chegou a Lisboa já de noite. Miguel abriu a porta do pequeno T2 em Alvalade e abraçou-o sem perguntas. Só quando Tiago começou a tremer descontroladamente é que as palavras saíram, entrecortadas, como facas. Expulsaram-me, disse que sou uma vergonha, não tenho mais nada. Miguel apertou-o contra o peito. Tens a mim. Isso chega. Mas dentro de Tiago algo se partiu. Ele sabia que não chegava. Precisava de provar que valia mais do que o desprezo que recebera. Precisava de mostrar que podia erguer-se sem o nome Vasconcelos nas costas. Dias depois, uma carta chegou ao apartamento. Papel grosso, selo de cera com o brasão da família. Endereço escrito à mão por alguém que não era o pai. Tiago abriu-a com dedos trêmulos. Era do advogado da avó materna, Dona Leonor de Almeida, falecida há 10 anos. A avó que sempre o defendera em silêncio, que lhe dava beijos discretos quando o pai o repreendia por ser demasiado sensível. A carta convocava-o para a leitura de um testamento complementar, até então mantido em segredo absoluto por desejo expresso da falecida. Data: dentro de 3 dias, no cartório em Belém. Tiago leu e releu. Miguel observava-o, preocupado. Vais? Não sei. Pode ser mais humilhação. Mas no fundo, uma faísca de curiosidade ardia. A avó Leonor fora a única pessoa da família que nunca o julgara. Quando criança, ela contava-lhe histórias de artistas e poetas que amavam livremente, sussurrando que o amor verdadeiro não tem regras. No dia marcado, Tiago vestiu o único fato decente que possuía e tomou o elétrico até Belém. O cartório era um edifício antigo com cheiro a madeira e papel velho. O Dr. Mendes, advogado de rosto enrugado e voz suave, esperava-o numa sala pequena. Sr. Tiago Vasconcelos de Almeida, sente-se, por favor. Tiago sentou-se. O coração batia descompassado. Dona Leonor deixou instruções claras. Este documento só seria aberto quando o senhor fosse expulso de casa ou deserdado pelo seu pai, por qualquer motivo relacionado com a sua orientação afetiva. Tiago engoliu em seco. O advogado continuou. Ela previa que isso poderia acontecer. E quis proteger o seu neto favorito. Abriu um envelope lacrado. Dentro, o testamento complementar. Tiago ouviu as palavras como se viessem de longe: propriedades no Douro, ações de empresas, contas bancárias na Suíça, obras de arte, um património avaliado em dezenas de milhões de euros. Tudo em nome dele, Tiago, com cláusula de incomunicabilidade total, ou seja, nem o pai nem os irmãos poderiam tocar num cêntimo. O advogado entregou-lhe o inventário. Tiago folheava as páginas, incrédulo. A avó, que mal possuía voz na família, acumulara uma fortuna secreta ao longo de décadas, herdada de um tio-avô solteiro e investida com astúcia. Porque eu? Murmurou. Porque a senhora sua avó acreditava que o senhor era o único com coragem de viver autenticamente. Disse-me, e cito, o Tiago tem o coração dos poetas. Não o deixem sufocar. Tiago saiu do cartório atordoado. O Tejo brilhava ao sol de inverno. Pela primeira vez em semanas, respirou fundo. Mas a alegria durou pouco.
No telemóvel, mensagens do irmão Pedro: ouve lá, traidor, o pai está furioso com rumores de que foste ao cartório. O que andas a tramar? Tiago não respondeu. Guardou o telemóvel e caminhou até ao apartamento. Precisava de tempo para digerir. À noite, contou tudo a Miguel. Este ouviu em silêncio, olhos muito abertos. Isso muda tudo, Tiago, mas também complica. Eu sei. Porque agora não era só sobreviver. Era decidir o que fazer com aquele poder inesperado. Vingar-se. Ignorar. Ou usar para algo maior. Enquanto Miguel adormecia ao seu lado, Tiago ficou acordado, olhando o teto. Avó, o que querias que eu fizesse com isto? Só riqueza não chega. Preciso de justiça ou talvez de perdão. No dia seguinte, outra carta chegou, desta vez do pai. Curta, fria, volta para casa e pede desculpa publicamente. Ainda podes ser perdoado se abandonares essa aberração. Tiago amarfanhou o papel. A raiva subiu-lhe à garganta como baile. Não ia voltar de rastos. Ia voltar de cabeça erguida, mas só quando estivesse pronto para enfrentar todos. Os dias seguintes foram um turbilhão. Tiago contratou discretamente um gestor de património recomendado pelo Dr. Mendes. Descobriu que a avó não só acumulara riqueza como criara uma fundação anónima para apoiar jovens LGBT em risco de exclusão familiar. Durante anos, doara silenciosamente a associações em Lisboa e Porto. Isso tocou profundamente. A avó lutara à sua maneira, nas sombras, enquanto fingia ser a senhora conservadora que o marido exigia. Miguel, sempre prático, insistiu. Não contes a ninguém ainda. Vamos perceber bem o terreno primeiro. Mas o segredo começou a escapar. Pedro, que trabalhava no banco da família, ouviu rumores de movimentações estranhas em contas antigas ligadas ao nome Almeida. Confrontou o pai. Na mansão de Sintra, a família reuniu-se para jantar. António Vasconcelos presidia à cabeceira, rosto fechado. O Tiago foi visto em Belém com o advogado da mãe da minha falecida mulher. Algo se passa. A irmã mais nova, Inês, a única que ainda mandava mensagens secretas a Tiago, baixou os olhos. Pedro bufou. Provavelmente a implorar dinheiro à fundação da avó. Sempre foi o mimado. A mãe, de Margarida, interveio com voz trêmula. Não falem assim do vosso irmão. Irmão. António bateu com o punho na mesa. Aquele rapaz não é meu filho enquanto viver naquela pouca vergonha. Inês mordeu o lábio. Sabia que Tiago estava magoado, mas também sentia falta dele. Fora o único que a defendera quando o pai quis obrigá-la a casar com um homem 20 anos mais velho. Entretanto, em Lisboa, Tiago recebia a primeira visita oficial do gestor. Números impressionantes dançavam no ecrã, vinhedos no Douro, apartamentos no Chiado, participação numa startup de energia renovável. Pode viver confortavelmente sem tocar no capital, Sr. Vasconcelos. Tiago corrigiu-o suavemente. Almeida, se faz favor. Por agora. Decidiu comprar um pequeno apartamento no Príncipe Real, bairro onde se sentia finalmente respirando. Miguel ajudou na mudança, mas notava a distância crescente no olhar do namorado. Estás diferente, disse uma noite, enquanto jantavam numa tasquinha. Tiago suspirou. Estou assustado, Miguel. Este dinheiro é uma espada de dois gumes. Posso ajudar muita gente ou destruir a minha família. Eles destruíram-te primeiro. Mas eu não quero ser como eles. O conflito interno consumia-o, queria provar que era mais do que o filho gay expulso. Queria mostrar que o amor entre dois homens pode ser nobre, forte, construtivo. Mas cada passo em direção à independência parecia afastá-lo também de Miguel, que começava a sentir-se eclipsado pela nova realidade. Uma tarde, Inês apareceu à porta do novo apartamento sem avisar. Olhos vermelhos de chorar. Posso entrar? Tiago hesitou, depois abriu a porta. Sentaram-se na sala ainda com caixas por abrir. O pai está pior. Diz que se não voltares arrependido, vai deserdar-te oficialmente no testamento dele também. Tiago sorriu amargamente. Tarde demais. Inês franziu o sobrolho. O que queres dizer?
Ele contou-lhe tudo. A herança, a fundação, os planos. Inês ouviu boquiaberta. A avó Leonor sempre soube que ela te adorava. Mas isto... Não contes a ninguém, Inês. Por favor. Prometo. Mas volta para casa, Tiago. Pelo menos fala com a mãe. Ela definha. Aquele pedido abalou. A mãe, sempre submissa, sofrera em silêncio toda a vida. Fora ela quem escondera poemas de António Boto na gaveta dele quando adolescente. Na noite seguinte, Tiago não conseguia dormir. Se volto agora, pareço fraco. Se não volto, perco-a para sempre. A angústia apertava-lhe o peito. Decidiu escrever uma carta à mãe. Longa, sincera, contando o que descobrira sobre a avó, explicando que não renunciaria ao amor por Miguel, mas que continuava a amá-la. Enviou-a por correio normal, sem morada de remetente. 3 dias depois, a mãe ligou de um número desconhecido. Voz rouca. Recebi a tua carta, meu filho, vem cá a casa. Só nós os dois. O teu pai vai estar em Bruxelas. Tiago aceitou. Marcou com Miguel, que torceu o nariz. É uma armadilha. É a minha mãe. Confio nela. No dia combinado, pegou no carro novo, discreto, mas confortável, e subiu a Serra de Sintra. A mansão parecia mais sombria do que nunca. A mãe esperava-o na sala de música, onde o piano de cauda acumulava pó. Abraçaram-se longamente, os dois a chorar. Perdoa-me por não ter descido as escadas naquele dia, sussurrou ela. Perdoo. Mas não volto atrás. Eu sei. E orgulho-me de ti. Conversaram horas. Ela contou como a mãe dela, Leonor, também amara uma mulher em juventude, um amor proibido que a marcara para sempre. Por isso protegera Tiago. Quando Tiago se preparava para sair, a mãe entregou-lhe uma pequena caixa. Da avó. Disse para te dar só quando estivesses pronto. Dentro, um medalhão de ouro com uma fotografia antiga, 2 mulheres jovens de mãos dadas, sorridentes. Atrás, gravado, o amor vence sempre. Tiago beijou a mãe na testa e partiu, o coração mais leve, mas sabendo que a verdadeira tempestade ainda estava para vir. Porque Pedro já seguia o carro dele discretamente, anotando a matrícula. Pedro voltou para casa furioso. A matrícula levou ao stand, o stand ao nome, o nome à morada no Príncipe Real. Tudo confirmava os piores receios. Tiago vivia bem, demasiado bem para quem fora expulso há menos de 2 meses. Contou ao pai assim que este regressou de Bruxelas. António Vasconcelos escureceu. Ele roubou-nos. A velha da sogra sempre o protegeu. Vamos contestar o testamento. Contrataram o melhor advogado de direito sucessório do país. Alegaram coação, falta de capacidade mental de Dona Leonor, tudo o que pudessem. Tiago recebeu a citação judicial numa manhã de primavera. Leu o documento com mãos frias. Miguel tentou acalmá-lo. Tens provas sólidas. O Dr. Mendes disse que é inatacável. Mas o processo judicial era público. Jornais sensacionalistas depressa cheiraram a história. Herdeiro gay disputa milhões com família conservadora. Tiago viu o seu nome nas manchetes. Sentiu-se exposto, vulnerável. Amigos da faculdade afastaram-se. Alguns olhavam-no com pena, outros com curiosidade mórbida. A pior parte foi a entrevista que o pai deu a uma revista. O meu filho escolheu um caminho de perdição. Não lhe deixarei um cêntimo para financiar vícios. Tiago leu aquilo no café e sentiu o mundo girar. Miguel segurou-lhe a mão por baixo da mesa. Não respondas publicamente. Deixa a justiça falar. Mas dentro de Tiago a raiva crescia como um tumor. Queria gritar ao mundo que o amor não é vício. Queria enfrentar o pai cara a cara. Decidiu ativar a fundação da avó publicamente. Criou a Fundação Leonor Almeida, dedicada a apoiar jovens LGBT expulsos de casa, bolsas de estudo, apoio psicológico, habitação temporária. Na conferência de imprensa, apareceu de fato impecável, ao lado do Dr. Mendes e de 2 jovens beneficiários que contaram as suas histórias. As câmaras disparavam. Tiago falou com voz firme.
Esta fundação existe porque minha avó acreditou que nenhum jovem deve ser abandonado por amar. Dedico-a a todos os que, como eu, ouviram portas baterem nas suas costas. No dia seguinte, as manchetes mudaram. Herdeiro gay cria fundação milionária em nome da avó. A opinião pública virou-se a favor dele, doações começaram a chegar. Jovens escreveram-lhe cartas comoventes. Mas em casa Vasconcelos o ódio aumentou. Pedro bebeu demais numa noite e ligou a Tiago. Achas-te muito esperto, não achas? Vais pagar por isto. Tiago desligou, mas o medo instalou-se. Miguel começou a trabalhar na fundação como voluntário. A proximidade diária com jovens em sofrimento aproximou-os novamente, mas também trouxe tensão. Miguel sentia ciúmes do tempo que Tiago dedicava à causa. Às vezes parece que a fundação é mais importante do que nós, desabafou uma noite. Tiago abraçou-o. Tu és a minha âncora. Sem ti, nada disto faria sentido. Fizeram as pazes com ternura, prometendo nunca deixar o mundo exterior destruí-los. O julgamento aproximava-se. Peritos confirmaram a lucidez de Dona Leonor. Testemunhas, empregadas antigas, lembraram como ela gerira sozinha os seus bens. A família Vasconcelos começou a perder terreno. Numa audiência, António enfrentou Tiago pela primeira vez desde a expulsão. Olharam-se nos olhos através da sala. Tiago viu o ódio no olhar do pai. Mas também viu medo. Quando o juiz indeferiu a ação, declarando o testamento válido, António levantou-se bruscamente e saiu sem olhar para trás. Pedro seguiu, pálido. Inês ficou na sala, aproximou-se de Tiago com lágrimas nos olhos. Parabéns, mano. Estou orgulhosa. Abraçaram-se no corredor do tribunal, sob flashes de fotógrafos. Mas a vitória soube amarga. Tiago percebeu que ganhara o dinheiro, mas perdera definitivamente a família paterna. Nessa noite, sozinho no apartamento enquanto Miguel estava numa reunião da fundação, Tiago abriu o medalhão da avó. Olhou para as duas mulheres felizes na fotografia. Valeu a pena? Perguntou a si mesmo. A resposta veio devagar, sim. Porque agora podia ajudar dezenas, centenas de jovens a não passarem pelo que ele passara. Mas o vazio permanecia. O verão chegou quente a Lisboa. A Fundação Leonor Almeida crescia rapidamente. Tiago contratou equipa profissional, abriu um centro de acolhimento no Porto. A visibilidade trouxe também ameaças. Cartas anónimas, mensagens de ódio nas redes, um carro que o seguia algumas noites. A polícia investigava, mas Tiago recusava proteção privada. Não vou viver com medo. Miguel insistia. Pelo menos aceita o motorista. Discutiram. Foi a primeira discussão séria. Miguel acusou de orgulho excessivo. Tiago retrucou que não queria parecer frágil perante os jovens que ajudava. Fizeram as pazes, mas uma fissura ficou. Inês começou a visitar mais vezes. Trazia notícias da família, o pai bebera mais, Pedro perdera dinheiro em investimentos ruins, a mãe tomava calmantes. Ela pergunta por ti todos os dias, disse Inês. Tiago sentia-se dividido. Queria ver a mãe, mas temia a mansão. Num domingo de setembro, decidiu ir e levou Miguel, para ter apoio. Quando chegaram, a mãe esperava-os no jardim. Abraçou-os aos dois, sem hesitar. Obrigada por trazeres o teu namorado. Quero conhecê-lo bem. Passearam os três pelo jardim. A mãe contou histórias da avó Leonor que Tiago nunca ouvira, como ela ajudara clandestinamente artistas perseguidos durante o Estado Novo por serem homossexuais. Miguel ouvia fascinado. Pela primeira vez, sentiu-se parte daquela história. Mas o idílio durou pouco. António apareceu inesperadamente, regressado mais cedo de uma viagem. Viu-os no jardim e parou, petrificado. O que faz este aqui? Apontou para Miguel. A mãe interveio. É convidado do teu filho. Meu filho. Esse traidor. Tiago avançou. Pai, podemos falar como adultos. António riu-se com desdém. Adultos. Tu e as tuas escolhas imorais. Miguel apertou a mão de Tiago, dando força. Senhor Vasconcelos, eu amo seu filho.
E ele a mim. Isso não é imoral. Antônio cuspiu no chão. Saiam da minha propriedade. A mãe chorou. Antônio, por favor. Mas ele já subia para casa, batendo a porta. Tiago e Miguel partiram em silêncio. No carro, Tiago chorou como não chorava desde a expulsão. Pensei que podia haver ponte, mas ele odeia-me demais. Miguel abraçou-o no semáforo. Nem toda a família é de sangue. Nós vamos construir a nossa. As palavras consolaram-no, mas a dor latejava. Dias depois, tragédia, Antônio sofreu um AVC grave. Internado em coma no Hospital de Santa Maria. A família reuniu-se. Tiago foi chamado pela mãe. No corredor do hospital, Pedro acusou-o. Isto é culpa tua. O stress que causaste. Tiago ignorou e entrou no quarto. Viu o pai ligado a máquinas, vulnerável como nunca. Sentou-se ao lado da cama e falou baixo. Pai, eu não queria isto. Apesar de tudo, amo-te. Sempre amei. A mãe chorava ao canto. Pedro entrou, viu a cena e saiu furioso. Naquela noite, Tiago ficou no hospital até de madrugada. Pensava na infância, nas vezes que o pai o levara ao futebol, orgulhoso do filho mais novo. O ódio cegou-o. Mas será que no fundo ainda há amor? Antônio acordou do coma uma semana depois, mas com sequelas. Fala arrastada, lado direito paralisado. Pediu para ver Tiago. No quarto, só os dois. Filho, a voz saiu difícil, perdoa-me. Tiago segurou-lhe a mão. Claro que perdoo. Mas Antônio continuou. Não pelo que disse, mas porque falhei contigo. Tive medo do que os outros pensariam. Tiago chorou em silêncio. O medo destruiu-nos. Quero conhecer o Miguel. Se ainda for possível. Tiago não acreditava no que ouvia. Quando contou a Miguel, este hesitou. Achas que é sincero? Não sei. Mas quero acreditar. A reconciliação foi lenta, frágil como vidro fino. Miguel visitou Antônio no hospital. Conversa curta, educada. Antônio pediu desculpa com dificuldade. Miguel aceitou. Pedro recusou-se a participar. Sentia-se humilhado pela derrota judicial e agora pela doença do pai. Inês tornou-se a ponte. Organizou um jantar em casa da mãe quando Antônio teve alta. Tiago e Miguel chegaram nervosos. A mesa posta como nos velhos tempos. Antônio, na cadeira de rodas, esperava-os. Sentem-se. Hoje quero ouvir-vos. Falaram horas. Sobre a fundação, sobre planos, sobre o amor deles. Antônio ouvia, às vezes com lágrimas. No fim, estendeu a mão a Miguel. Bem-vindo à família. Foi um momento que Tiago nunca esqueceria. Mas Pedro não apareceu. Enviou uma mensagem agressiva, não compactuou com esta palhaçada. Tiago respondeu apenas, quando estiveres pronto, a porta está aberta. A vida seguiu. A fundação cresceu, ajudou centenas de jovens. Tiago e Miguel mudaram-se para uma casa com jardim no Restelo, onde recebiam beneficiários nos fins de semana. Um ano depois, casamento civil. Cerimónia íntima na Quinta no Douro que pertencera à avó Leonor. Antônio, já andando com canadiana, levou Tiago ao altar improvisado sob as videiras. Orgulho-me de ti, filho. Inês foi madrinha. A mãe chorou de emoção. Pedro não veio. Mandou um postal curto, um dia talvez. Tiago guardou-o na gaveta, com esperança. A noite do casamento foi mágica. Luzes penduradas nas árvores, música suave, amigos da fundação dançando. Tiago e Miguel trocaram votos simples, profundos. Prometo estar sempre ao teu lado, nas tempestades e nas bonanças. E eu prometo nunca te deixar lutar sozinho. Dançaram a primeira dança sob as estrelas do Douro. Mais tarde, sozinhos no quarto com vista para o rio, Tiago abriu o medalhão da avó. Ela estaria orgulhosa, disse Miguel. Está. Sinto-a aqui.
Abraçaram-se, sabendo que o caminho fora duro, mas que cada cicatriz valera a pena. 2 anos depois, a Fundação Leonor Almeida era referência nacional. Tiago viajava pelo país dando palestras, contando a sua história sem vergonha. Miguel tornou-se diretor executivo, complemento perfeito. António vivia agora numa ala adaptada da Casa de Lisboa, cuidada por enfermeiros. Passava tardes com o neto adotivo, o primeiro filho do casal, adotado através da fundação. Sim, decidiram adotar. Um menino de 7 anos que também fora expulso por ser diferente. Chamaram-lhe Leonor, em honra da avó. António adorava o neto. Contava-lhe histórias antigas, agora sem censura. Uma tarde, Pedro apareceu inesperadamente na casa do Restelo. Tiago abriu a porta e ficou sem palavras. Pedro estava mais magro, olhos cansados. Posso entrar? Entraram para a sala. Miguel levou o menino ao jardim para dar privacidade. Pedro sentou-se, mãos nervosas. Perdi tudo, Tiago. Investimentos ruins e a bebida. O nosso pai quase morreu por causa do stress que ajudei a criar. Tiago ouviu em silêncio. Vi as notícias sobre a fundação. Vives felizes. E percebi que fui um idiota. Lágrimas correram-lhe pelo rosto. Posso recomeçar? Como irmão. Tiago levantou-se, aproximou-se e abraçou-o forte. Sempre foste meu irmão. Só esperava este dia. Choraram os dois como crianças. Mais tarde, toda a família reuniu-se para um almoço de domingo, António, a mãe, Inês, Pedro, Tiago, Miguel e o pequeno Leonor. Risos enchiam a casa. Histórias antigas contadas com novo olhar. Tiago olhou em redor e sentiu o coração cheio. Passara da dor da expulsão à construção de algo maior, uma família escolhida e outra, de sangue, finalmente curada. Na varanda ao fim da tarde, António aproximou-se dele com dificuldade. Obrigado por não desistires de nós. Tiago sorriu. O amor vence sempre, pai. A avó ensinou-me isso. Olharam o Tejo ao longe, dourado pelo pôr do sol. Tiago pensou em todos os jovens que a fundação ajudara, em todos os que ainda precisavam. Sabia que a luta não acabava, mas agora lutava com um exército de amor ao lado. E isso bastava.